Olá, sou Meire J. Costa e a gente hoje vai falar sobre como as coisas ocultas começarão a ser reveladas. Pois é, se você está escondendo alguma coisa, cuidado, meu amigo, cuidado. A gente vai falar o porquê que isso vai acontecer e já está acontecendo, se vocês observarem. Bom, esse ano que vai iniciar, tá todo mundo falando que vai ser sobre a influência da Lua, né? A Lua que vai estar influenciando o nosso planeta, exercendo uma força magnética maior sobre o nosso planeta. O que que isso significa? Significa que a Lua vai trazer para a gente uma energia muito mais de intuição, de percepção, uma percepção maior também, que a Lua traz com ela essa força para gente. E isso vai intensificar um processo que nós já estamos passando, que é o processo de transição planetária, aonde, pela mudança de padrão vibracional do planeta, a gente tem alterações na nossa frequência também, porque o planeta altera a frequência dele, reverbera na gente, a gente altera também a nossa. E o que que essa mudança traz para a gente? Ampliação de percepção sensorial. Cada vez que a gente aumenta a nossa frequência, que a gente reverbera de acordo com essa frequência aí que o planeta emite, você entra direitinho na sintonia com o planeta e todos os seus órgãos passam a vibrar numa frequência acima da que você está acostumado a vibrar. O que que isso representa? Para algumas pessoas até um mal-estar danado, um desconforto, que isso dá dor de cabeça, isso dá tontura, dá náusea, tem uma série de coisas porque vai variar de corpo para corpo, de organismo para organismo, como esse organismo reage a essa mudança frequencial. Mas algumas pessoas, além desse mal-estar, ou às vezes nem sentem esse mal-estar, e reagem de uma forma diferente. Os seus órgãos começam a trabalhar com frequências acima. O que isso quer dizer? Pandora aqui. Isso quer dizer que você começa a enxergar ondas que até então você não enxergava, você consegue ouvir ondas que até então você também não ouvia e ter uma percepção sensorial que até então você não tinha, tá? Então, desculpa, com isso você vai começar a perceber o mundo ao seu redor de uma forma diferente também. Pandoca aqui comigo. Eu chamo ela de Pandora e Pandoca, tá? Varia do momento. E isso vai propiciar que você descubra coisas que até então você não tinha conhecimento. Então, quando falo que a coisa oculta está sendo revelada e tal, e aí colocam a culpa na espiritualidade, fala até que a espiritualidade positiva está revelando muitas coisas. Gente, isso é a falta do nosso conhecimento físico, energético, tá? Não vão culpar a espiritualidade ou dar o louro para eles das coisas estarem sendo reveladas. Não, nós estamos mais perceptivos, nós estamos mais aguçadinhos. Então, as coisas que estão escondidas, por exemplo, coisas erradas, né? Paradas erradas aí que alguém esteja fazendo. A gente tem ao nosso redor pessoas encarnadas, consciências intrafísicas e também consciências extrafísicas que já tinha, né, que já dava aquele toque, mas agora as consciências intrafísicas, nós encarnados, nós estamos conseguindo às vezes até perceber o que os extrafísicos estão nos contando. Tipo, tem alguém fazendo uma coisa errada aqui e eu sou uma investigadora, eu sou da polícia. Então, quando eu estou trabalhando nesse caso, eu estou muito mais aberta a todas as informações, minha percepção está muito mais aguçada e eu também estou em comunicação com quem está do lado de lá me orientando. Então, eu consigo ver, às vezes, coisas assim que eu digo, caramba, vou ligando os pontos e aí vejo que ali tem alguma coisa errada e consigo identificar quem é o culpado. Então, a gente está vindo nesse processo, vocês perceberam que muita falcatrua foi levantada, punir é outro departamento, mas a sujeira toda do tapete começou a levantar. E quem está levantando essa sujeira somos nós encarnados.
através da nossa ampliação perceptiva. E cada vez mais isso vai acontecer. Então, meu amigo, se você faz coisa errada, se você trai, né? Se você trai seu companheiro ou sua companheira, fique esperto, porque a gente está começando a ter essa percepção e isso vai fazer também com que a gente perceba as mentiras ao nosso redor. A gente vai captar quando a pessoa... E engraçado que assim, algumas pessoas já trazem isso, né? Os chamados índigos, que eu me incluo nesse grupo também, nós temos uma capacidade perceptiva de até de modulação de voz. Quando alguém está contando uma mentira, você consegue identificar até na frequência da voz. Aliás, isso a nossa ciência já conseguiu através do detector de mentira. Só que é um aparelho, um instrumento, uma ferramenta que foi criada porque a maioria das pessoas não tem esse detector de mentiras na sua concepção física. Nós trazemos isso. É difícil até para quem está ao nosso redor. Às vezes a gente fala e é batata. A pessoa teima, não foi, não foi, não foi. E muitas vezes a gente até fica na dúvida mesmo, como já aconteceu comigo, de eu duvidar, de eu dizer, caramba, isso deve ser minhoca da minha cabeça. E não, e era verdade. Depois vem a história à tona e você vê que era verdade. Então é tempo também da gente começar a acreditar mais na nossa capacidade de perceber as coisas ao nosso redor, né? Isso é real, viu? E é físico, volto a falar, é porque nós estamos realmente sintonizando com essa nova frequência, estamos vibrando igual. Então isso faz com que a gente fique realmente mais aberto, nossos radares ampliaram o campo. Antes a gente tinha um radar curtinho, de alcance curto, agora a gente está tendo nosso radar com alcance maior. Então qualquer consciência também extrafísica que chegue perto da gente, a gente está percebendo com muito mais facilidade. Então as coisas ocultas, as coisas que antes pra gente era sobrenatural, eram coisas que só restrito a algumas pessoas que tinham essa capacidade já desenvolvida, vão começar a se tornar real para a maioria das pessoas. Então, muita coisa que era considerado dentro do ocultismo, né, ensinamentos herméticos, coisas que ficavam dentro de um grupinho, vai começar a ser expandido. Agora, é preciso que a gente tenha esse entendimento, conheça mesmo esse mecanismo, para que você, quando você começar a sentir essas percepções ampliadas, você ir no caminho certo para bater com aquelas informações que você tinha lá atrás e que passavam para você. Conhecimentos que foram transmitidos muitas vezes, assim, oralmente ou escrito mesmo verbalmente, que você adquiriu porque falaram, não porque você experimentou. Agora é hora de você pegar o que você está experimentando e bater contra aquelas coisas que te falaram. Que aí você vai ver que não é bem assim. E você vai trabalhar dentro da sua verdade, dentro do seu nível vibracional. E isso é que é importante, que é isso que nos liberta de tudo. Agora, cada um tem um nível, cada um está num estágio e a gente também precisa respeitar isso no outro, tá? Então, as verdades serão mostradas, quando a gente fala até do lado oculto, muita coisa que as pessoas estavam fazendo escondido vai ser revelado. Mas nós vamos ter também que ter muita paciência, resignação, aceitação e compaixão por essas pessoas que praticam tais coisas ainda. Porque antes a gente era enganado, né? A gente era feito de bobo. As pessoas contavam mentiras, eram golpes, traições, coisas porque a gente tinha uma dificuldade de perceber. Agora, daqui para frente, a gente vai encontrar as verdades, vão cair no nosso colo. Na verdade, não é isso, é que a gente tá mais aberto, receptivo e perceptivo, tá? Conseguiram entender? Então, as verdades vão vir mesmo, a mentira vai ter cada vez mais a perna curtíssima. Agora, você precisa entender que aquela pessoa que está contando a mentira, aquela pessoa que está ocultando alguma coisa, ela está ainda naquele estágio. Então tenha compaixão. É lógico que quando você vibra num outro padrão,
você tem condição até mesmo de fazer um trabalho em você para não trabalhar com a raiva, com a revolta, até mesmo que você se revolte, que é normal, você tem que trabalhar a se acalmar de novo. Vai dar aquele momento de explosão quando você pegar alguma mentira assim, mas volta de novo, que é para você também não cair na armadilha que a espiritualidade negativa está armando. Porque como eles sabem que a gente vai estar assim aberto e percebendo mais as coisas ocultas, o que eles vão fazer? Eles vão trabalhar em cima daqueles que ainda não estão amadurecidos, mas que já têm um certo contato com eles também, para que cada vez mais coisas sejam feitas ocultas para trazer raiva naqueles que vão perceber e descobrir. É uma armadilha, gente, para que justamente aqueles que estão despertos e numa vibe melhor abaixem o seu padrão vibracional. Então eu estou passando isso para vocês, que é para que vocês não caiam na armadilha. E isso é lógico que a gente vai cair também, eu também caio, tá? Mas isso aí é condição para a gente sair da armadilha, porque cair a gente não cai muito fácil. Mas se você cai dentro de uma armadilha dessa e não sabe o processo, você não sabe reconhecer que você caiu, você vai cada vez descendo mais e mais e mais e mais, indo em armadilhas maiores. E quando você sabe, você vai fazer um esforço danado para sair daquela e dizer, opa, não me pega mais nessa. Então, essa é a diferença. Então, estejam atentos, muita coisa será revelada no micro e no macro. A gente vai ver coisas na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, nos sendo reveladas em termos de coisas ocultas, tá? Coisas que a gente não tinha conhecimento. E a gente vai ver coisas no macro também. Muitos escândalos, muitas coisas que estavam escondidas, que a gente achava que não estava acontecendo e tal, vão ser reveladas. Isso faz parte de um processo maior energético, como eu falei. A Lua exercendo essa força sobre a gente, trabalha sobre os nossos sentimentos e emoções. Então a gente está mexendo mesmo com todos os nossos chakras e a gente precisa só trabalhar cada um deles. É como se fosse assim, é uma força, é um plus que está sendo dado dentro do processo que a gente já estava passando. Nós já estávamos ganhando essa percepção maior devido à mudança do planeta. Mas como o ano que vem ainda vai ser regido pela Lua e ele vai mexer nos nossos chakras, essa força da Lua vai mexer nos nossos chakras, a gente ganhou um impulso para ampliar a nossa capacidade perceptiva. Agora, a gente sempre tendo noção que os nossos chakras trabalham com diversos tipos de emoções, que eu classifico nos chakras mais baixos, do plexo solar para baixo, raiva, ira, orgulho, inveja, ciúme, medo, viu? Tudo isso daqui para baixo e vai ser intensificado em função dessa regência lunar. E daqui para cima, sentimentos melhores. Aí você vai ter altruísmo, bondade, generosidade, capacidade criativa, capacidade de vidência do seu chakra frontal, conexão com a espiritualidade através do teu coronário, tudo ampliado, né? Mas quando a gente faz escolhas de bons pensamentos, a gente trabalha mais com os chakras superiores e aí a gente consegue essa conexão melhor. Então a gente vai ser um composto disso. Como a gente vai estar com todo o nosso funcionamento também de chakras superiores ativados, por exemplo, clarividência. A gente vai ter momentos que vamos conseguir até visualizar as coisas através da nossa clarividência viajoura. Vocês já ouviram falar da visão remota? A pessoa está falando com você alguma coisa no telefone. Vou dar um exemplo clássico. Antigamente, que ninguém faz isso mais, entendeu? Todo mundo evoluído. Sabe aquele marido que ligava do motel e dizia, meu amor, eu tô aqui numa reunião de negócios e tal? Através da tua visão remota, quando ele falar isso, você vai ter capacidade de enxergar o que ele está fazendo do lado de lá. Não pira.
E o contrário também, tá? Eu dei exemplo do marido, mas tem mulheres também. Então, só pra gente poder ilustrar o que está acontecendo. Ou aquela pessoa que está sempre falando assim, ó, tô chegando, tá? Eu já tô em tal lugar. E não dá nada. Você vai ter capacidade, visão remota de enxergar até onde a pessoa está. Mas não pira, volta a falar. Você vai ter que ter maturidade para lidar com isso. E entender que o outro é que ainda está imaturo. Né? Entender às vezes o processo do outro, pessoa às vezes que mente porque não está em outro lugar, tem mil coisas que possam justificar, ele está imaturo ainda, ele não quer dizer onde ele está, ou ele se atrasa sempre, ele ainda não tem capacidade de lidar com essa coisa dele de atrasar, então ele fica mentindo, dizendo que está mais próximo, porque é uma maneira dele suprir. Sabe, eu estou dando esses exemplos para que vocês consigam compreender o processo, o que a gente vai passar ano que vem. E isso é importante a gente saber para a gente se preparar também. Imagina se você tiver um impacto disso, de você. Agora, é importante você saber que quando você tiver uma visão dessa, você tem que analisar até friamente a coisa, porque como você está muito perceptivo, os obsessores podem implantar uma visão também em você, porque como a gente está muito aberto, eles estando próximos, eles podem criar uma tela mental para que você veja algo que você não quer ver e você fique irado, fique nervoso. Como distinguir? Pelo teu padrão vibracional. Se você estiver já num padrão de ciúme, fatalmente o que você está enxergando é implante dos negativos, para só intensificar aquele sentimento negativo que você estava baixa, conectada com seres mais baixos que estão querendo que você cada vez fique mais baixo. Agora, se você está de boa, feliz, num momento feliz, que você não está nem aí, você está se sentindo muito bem e de repente isso acontece, aí você sabe que é uma visão sua, porque os obsessores não iam conseguir implantar isso porque você estava num padrão legal. Autoconhecimento sincero. Então, isso quando acontece comigo, eu faço uma observação minuciosa no que eu estava sentindo no momento, como eu estava, para saber se é implante de seresinhos ruins ou se realmente é algo que eu consegui visualizar, tá? Tô passando as dicas para que vocês possam também fazer aí os testes e, né? Ok? Então, é isso que a gente tem para o ano que vem. Fica ligado, muita coisa oculta vai ser revelada mesmo, vocês vão observar durante o ano, tá? Se protejam para que as coisas fluam de uma maneira bacana para vocês, tá bom? Então, olha, mais uma vez, muito obrigada de coração e fiquem com a luz.